Marco Lang está aqui para falar também em nome do paizão dele e o futuro da rádio e o que significa esse momento tão importante das rádios AM de amplitude modulada, que vão acabar migrando para uma nova tecnologia mais moderna, mais precisa, que é a frequência modulada do FM. Então, a primeira explicação com relação à migração, ela se dá em virtude do quê? Da interferência que o AM está sendo, digamos assim, prejudicado com equipamentos que não têm filtros que sejam, digamos assim, bons filtros. Então, ou seja, por exemplo, você tem uma lâmpada hoje e essa lâmpada tem um reator, esse reator tende a fazer uma interferência ou um ruído no AM. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar para quando eu vou explicar a diferença é que antigamente você escutaria, digamos, uma transmissão de jogo dentro de um estádio, certo? Lá no estádio tem muitas lâmpadas com reatores e essas lâmpadas são com potências elevadas, até para poder fazer a iluminação do estádio, certo? E isso daí interfere diretamente nas ondas. Então, ou seja, o que você vai escutar? Você vai querer escutar o teu locutor lá e só vai escutar chiado, ruído. Você não consegue nem entender o que ele está falando. Então, essas seria um dos principais motivos pelo qual teria que fazer alguma coisa. Não foi pensado primeiramente em fazer a migração, ou seja, você sair de um serviço de AM para um serviço de FM. Foi pensado até fazer a digitalização do AM, sabe? Mas o que aconteceu? Foram vistas fora do Brasil aqui essa tecnologia, principalmente dos Estados Unidos, e foi verificado que não compensaria essa digitalização do AM. Por quê? Porque ela seria muito cara. Ela teria o custo muito alto para o empresário e aí não sendo viável, né, no caso. Então, surgiu uma possibilidade de, com a migração com a digitalização das emissoras de televisão analógica saindo do canal 5 e 6, teria uma faixa para você utilizar, que seria a tal da faixa estendida. Não sei se vocês já ouviram falar a tal da faixa estendida. Essa faixa estendida seria do canal 5 e 6, elas estariam livres pelo fato da digitalização da televisão. Então, a primeira ideia aqui não, vamos fazer a migração, mas vamos alocar essas emissoras que estão no AM para FM, que seria o quê? Basicamente só trocar a frequência. Seria uma frequência mais baixa com relação às FMs já utilizadas hoje, né? E elas funcionariam normalmente. Hoje aqui no Paraná, por exemplo, nós temos uma rádio que já funciona na faixa estendida, né? Que seria a Banda B lá de Curitiba. Ela é a primeira aqui e logo vem mais aí para frente, né? Vem pelo menos umas 4 que estão em andamento, né? Mas a princípio assim está tendo boa aceitação, né? Mas a princípio seria isso. Pois é, eu lembro do tempo da digitalização do rádio, quando a gente trabalhava na ERP e era uma briga, uma luta grande para poder fazer funcionar o sistema, né? Era IBOC e mais um outro sistema que era americano também, se eu não me lembro. Era um europeu e um americano e não deu certo, né? Uhum. E daí veio essa situação de fazer a migração para o rádio. Uhum. A migração do AM para o FM, que foi a melhor solução realmente. Isso. E outra coisa também, é bom que as pessoas entendam que essa migração não seria, digamos assim, eu vou ter uma rádio nova. Teria uma rádio nova sim, mas ela vai mudar. É uma migração, ou seja, vai sair de um serviço específico, que é o AM, para o FM. Então, a autorização que você tem lá, com o Ministério das Comunicações, continua sendo o mesmo. Por isso que você vai assinar um termo aditivo. O que é o termo aditivo? É o termo original com o poder concedente, que é a União, e, consequentemente, você assina lá mudando o serviço, saindo de um serviço de AM para FM.